Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Esse tema, lei de trabalho, lei de progresso, para desenvolver os mesmos, nós utilizamos o livro dos Espíritos, praticamente o capítulo 3 e o capítulo 8, e o livro 4 do EAD, que é o Estudo Aprofundado do Espírito, no modelo 6, que fala sobre amor e evolução. Quando falamos em amor e evolução, nos remetemos à lei de trabalho e lei de progresso. Porque para que a gente possa evoluir, é necessário o amor. E é necessário o amor e além de tudo é necessário o trabalho. O trabalho no bem. No capítulo 3, a lei do trabalho, fala justamente da necessidade de trabalho. Nós estamos aqui, habitando um planeta de provas e expiações. Somos imperfeitos, estamos aqui para aprender. E esse aprendizado vai acontecendo de acordo com as nossas vivências e as nossas experiências. E Jesus, quando ele veio aqui na Terra, ele veio justamente nos ensinar que caminho devemos trilhar. E ele veio, deixou o seu maior ensinamento, seu maior mandamento, que era amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Quando falamos desse amor, dessa necessidade de amar ao próximo, isso faz com que pensemos nas nossas atitudes para com o outro. E aí, devemos trabalhar em nós a maneira de tratar o outro, que está relacionado à lei do progresso. O progresso é o que nós estamos aqui para evoluir. E essa lei do progresso fala que todo ser, ele progride. Não há retrocesso. Nós viemos aqui todos iguais, simples e ignorantes, e nós vamos progredir. Nós podemos parar. Ver que não vai evoluir mais, para. Mas a gente não vai retroagir, não vai haver retrocesso. Então esse progresso, para a nossa evolução, é uma lei. Essa lei do progresso. Todos nós estamos aqui, estamos vigidos pela lei do progresso. Quando falamos da lei do trabalho, a gente vai pensar. Há progresso sem trabalho? Para progredir, é necessário trabalhar. Às vezes a gente faz uma relação com relação aos bens materiais. A gente fala assim, fulano está progredindo. Ele deve ter trabalhado muito para progredir. Quando pensamos nos bens materiais, essa primeira mudança, quando as pessoas progridem, é dessa maneira, quando alguém progride, possui bens materiais. Mas há um progresso moral. O ser, ele progride moralmente, através das suas atitudes. E quando falamos da necessidade de colocar o trabalho em tudo, vamos perceber que parados, nós não iremos progredir, nós iremos conseguir nada. Quando Jesus falou sobre o amor, a necessidade de amar o próximo, e a gente faz esse link com o trabalho, nós vamos ver a necessidade de trabalhar o bem. O que adianta sabermos de tudo isso? Não fazermos nada, não trabalhar o bem, não ajudar o próximo, não ouvir o outro com atenção. Nós podemos ajudar de qualquer forma, basta ter boa vontade. E a gente só vai progredir se a gente trabalhar, e trabalhar no bem. E à medida que o ser for evoluindo, ele vai criando hábitos. E o amor vai se desenvolvendo mais ainda. João, em seu Evangelho, diz: Deus é amor. Se nós somos criação de Deus, e aí nós vamos ver que o amor está em nós. Cabe a nós desenvolvermos esse amor. E esse amor virá com o tempo. Um ser, quanto mais evoluído ele for, mais o amor estará presente em sua vida. E quando eu falei que nós somos espíritos imperfeitos, estamos aqui para aprender, e a gente, quando nós falamos isso, é porque nós acreditamos na imortalidade da alma.
viemos várias e várias vezes para aprender. E essas várias e várias vezes que a gente vem aqui, né, no plano material para aprender, nós vamos acumulando conhecimentos. Tudo que a gente faz vai ficando acumulado, seja bem ou seja mal. E já que a gente sabe que tudo vai ficando acumulado, que a gente vem sempre para aprender, a gente vai para o plano espiritual, vai haver necessidade de retornarmos normalmente para o plano material para aprendermos e evoluir sempre. Então, há uma evolução constante. E tudo que a gente faz de bom ou de mal vai ficar registrado. E esse amor, quando falamos da necessidade de desenvolver o amor, é para isso. Para que tudo que a gente faça com amor possa ser o quê? Possa ser o nosso passaporte para realmente para a felicidade plena. Porque, como Jesus falou, a felicidade não é deste mundo. Quando falamos, nós estamos no planeta de provas e expiações, está falando justamente da necessidade de mudanças que nós temos, das provas que nós temos que passar. Não viemos aqui viver um mar de rosas, passaremos sim por dificuldades. Aí cabe a cada um saber enfrentar essa dificuldade. Aquele que aceita a sua dificuldade, a sua prova com mais leveza, passa com muito mais facilidade por tudo isso. Não tem um ditado que Deus nos dá o frio conforme o cobertor? Então, se estamos passando por todas as dificuldades, é porque a gente vai aguentar. A gente vai passar, a gente veio para aprender. E aí, retornando essa necessidade de mudança, de progresso, de trabalho, esse livro, A Vida Fala, 3, é um livro de história infantil, né, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Ney Lúcio. Ele vem contando justamente 3 histórias muito interessantes. A primeira história, ela fala sobre o príncipe Julião. Ele era um príncipe, né? Tinha todas as suas mordomias em volta, vivia em um reino, só que ele vivia sempre doente, cansado, não tinha mais vontade de fazer nada, não tinha mais vontade de brincar, não tinha mais vontade de estudar, nem de se alimentar. E seu pai, o rei, chamou todos os médicos do reino, chamou os cientistas, e ninguém conseguia encontrar qual era o problema de Julião. Ninguém conseguia devolver Julião a vontade de viver, de se alimentar, de ter curiosidade, de brincar, de viver. E aí, simplesmente, apareceu um idoso, muito sábio, e falou ao rei: eu vou ter o remédio para o seu filho. E o rei logo perguntou: sim, e qual será o preço do tratamento? Ele falou: não, eu não quero nada, eu só quero que você me dê autoridade sobre o seu filho, que ele venha passar comigo no tempo. E o rei falou: tudo bem, pode levar. E aí, o rei deixou que levasse seu filho, o príncipe Julião, e ele foi passar uma temporada com esse idoso. E logo no primeiro dia, o idoso começou: vamos, filho de Julião, vamos preparar essa terra, vamos tirar as ervas daninhas do tomateiro. E aí Julião começou com ele a tirar as ervas daninhas que estavam ali atrapalhando o crescimento daquele tomateiro. E foi. E aí quando ele estava terminou todo o trabalho, ele falou: estou com fome. Ele: então tá, então vamos almoçar. E aí chegou Julião, ele falou: coma-se de forma farta. E assim Julião fez. Devorou tudo que tinha no almoço, descansou um pouquinho, e ele: vamos, Julião, nos falou, vamos agora levantar uma parede. E ele falou: mas eu não sei como levantar a parede. E aí o idoso respondeu: quando a gente não sabe, a gente aprende. Passe tempo à vontade. E assim o fez. O idoso foi lá, ensinou a Julião como levantar essa parede, e ele foi levantar. À noite, ele falou novamente que estava com fome, se alimentou muito bem e pronto. E aí fora foi toda essa rotina. Acordava de manhã, trabalhava com a terra, almoçava, descansava. À tarde trabalhava mais um pouco. E aí ele começou. Depois desse trabalho da tarde, ele estudava e mais tarde, um pouco, ele brincava com os meninos da sua mesma idade. E assim decorreram-se 2 meses. E já nesse tempo,
Julião já estava mais prontinho, já estava corado, posado, estava com vontade de viver. Voltou, colocou a sua utilidade, o seu corpo passou a movimentar e assim todas aquelas dores, todo aquele desânimo que ele sentia, passou. E aí chegou o momento do idoso devolver ao rei o seu príncipe. E aí ele chegou para entregá-lo. E o rei perguntou: o que fizeste para que ele pudesse voltar dessa forma, todo cheio de vida, todo com vontade de viver? E o próprio Julião respondeu: é que ele aprendeu a ser útil. Ele aprendeu a trabalhar. Todas as dores que ele sentia, as dores nas pernas, as dores nos braços, as dores de cabeça, era o fato de estar sem fazer nada. A ociosidade. Ele aprendeu a ser útil. Ele aprendeu a arrancar as ervas daninhas do tomateiro. Quando falamos dessas ervas daninhas, vamos trazer essas ervas daninhas para a nossa vida. O que seriam essas ervas daninhas? Seria a preguiça, o orgulho, a vaidade. Todos os sentimentos negativos que nos fazem ficar parados, que nos fazem a não progredir. Essas são as ervas daninhas para a nossa vida. E através dessa história, essa simples história, uma história infantil que despertou a atenção, vai falar justamente da necessidade de trabalhar, de ser útil a alguém. A partir do momento que a gente passa a trabalhar, a ser útil, a fazer o bem, é como se houvesse um ciclo, como se a vida girasse, a vida se movimentasse. E como a gente viu aqui, para aprender, para evoluir, para trabalhar, é necessário realmente viver isso que é vida. É fazer algo, é trabalhar no bem, é desenvolver o amor e seguir. Isso é evoluir. Então, quando Deus mandou Jesus para nos ensinar como chegaríamos até o céu é isso. O céu é chegar em um plano espiritual melhor. Chegar melhor para um plano espiritual. Porque a gente não vai levar nada daqui de bem material. A gente vai levar, já tem um poeminha que fala que a gente só vai levar da vida a vida que a gente fez. Tudo que a gente fez nós iremos levar. Mas serão as nossas ações, as nossas atitudes. É isso que a gente tem que trabalhar. Esse que é o progresso espiritual do ser. É progredir moralmente. E a partir do momento que progredirmos moralmente, iremos evoluir. E evoluir com amor. Por isso que ainda há, na escala evolutiva, no livro dos Espíritos, ele é bem explanado. Ele fala das classes dos espíritos perfeitos, dos espíritos bons, dos espíritos puros. Nós fomos criados para essa evolução. Nós chegaremos um dia até lá, mas para isso é necessário trabalhar. Trabalhar tudo isso nós e trabalhar o bem. Então fique nessa reflexão da noite, falando sobre a necessidade de mudança, a necessidade de trabalho, para que realmente haja esse progresso. Sabemos que não iremos retroagir, mas iremos evoluir. Mas para isso depende das nossas ações, das nossas atitudes. Ninguém evolui por nós, somos nós mesmos. Essa conquista é individual. Cada um faz por si. E obrigada a todos pela atenção. E aí ficamos com a nossa pergunta para concluir a reflexão. Nós que estamos vindo de um feriado, né? Muito bom, né? Descansamos bastante. E eu acredito que a maioria tenha ido visitar os seus entes queridos, né? Ou no cemitério Senhor do Bonfim, ou no cemitério Santo Inês, ou alguns dos cemitérios que estão instalados nas zonas rurais. E eu vou fazer a pergunta para a Maristela. Quando eu passei o tema para ela, eu perguntei, na verdade o tema é uma pergunta: onde estão os nossos mortos? Os mortos, seres de viver. O espírito, né? Não morre, a gente é o espírito imortal. Na realidade, nós estamos em outro plano. E que, na realidade, a gente não sabe se já encarnou os mortos nossos, né? Por exemplo, eu, por exemplo, tenho um pai que já morreu há 50... Ixi, eu posso falar meu Deus. Há mais de 50 anos. E, na realidade, não sei se ele já reencarnou
nós, ou se ainda continua lá no Você é a caçula? Eu sou a caçula. Ah, não. Tá bom. Eu tinha um ano. 50 anos, gente, começou a viver agora. Até os 50 anos só vai vencer. Depois de 50 a gente começa a criar juízo. Eu tô começando agora, eu não tenho juízo ainda não. Aí eu pergunto a vocês também. Vocês foram visitar os mortos ontem? Foi. E que tal? Conta a experiência pra gente. Porque eu passei por uma situação tão legal que eu falei, não, eu vou ter que comentar isso. Quer falar? Como é que foi? Larissa ali? Você visitar seus mortos? Fui. E aí? Foi assim, né? Que eu sou de Caxité, os meus mortos estão lá em Caxité. Sim. Mas os seus estão aonde? Você nem sabe, né? Os dela estão de Caxité. Aí eu fui por curiosidade. Eu não conhecia o cemitério daqui, né? E fiquei encantada com os túmulos antigos, tantos anos. Passou Senhor do Bom aquele Fim, né? Isso. Passou aquele filme na minha cabeça, aquela lembrança. Senti muito esse mal-estar lá dentro, assim. Foi uma coisa inexplicável. E os seus mortos, irmã? Já que você falou da imortalidade. Legal. Mas eu fui levar um pouquinho. Fui no cemitério da Vila Presidente Pra ver quem Vargas. aqui. Pra ver quem. E foi interessante que eu não achava vergonha lá no túmulo do meu avô, no túmulo lá também do meu tio. E eu fiquei, cadê o túmulo do meu pai? E eu fiquei e procurava, não achava. E quando eu encontrei, me deu uma felicidade tão grande que eu falei, achei! E eu fiquei feliz. Achei! Dos nossos avós, né, já que tudo é tudo pertinho. Ah, é? Você são parentes? Sim, somos primos. Tá tudo em família. Bom, e quem mais aí foi visitar os mortos ontem? Eu. E aí, o que deu lá? Como é que foi? Eu também fico muito triste que está recente que eu perdi meu filho. Fui visitar os meus dois irmãos, que eu tenho 2 filhos mortos. Está muito recente. Um eu consegui achar a carneira e o outro eu não consegui. Voltei triste por isso. Mas, dizer o quê, né? Depois voltar lá para encontrar através do rio. No Brasil foi colocada essa data, né? Os deputados, senadores aprovaram esse dia. Eu não vou estender aqui sobre o fato jurídico oficial que gerou essa data de feriado. Mas é um feriado nacional para a gente lembrar dos mortos, né? Reverenciar, homenagear os nossos mortos. Alguém mais quer falar aqui das suas visitas de ontem? Mas a pergunta é, onde estão realmente os nossos mortos? Até o bebezinho, que está me olhando ali. Quer falar? Ah, ele fica. Esse tirar do chupetinho, ele vai falar. Os meninos de hoje já estão tudo esperto, né? Bom, sabe o que aconteceu? Ontem estávamos lá na nossa sede, lá na CEAMB, né? Na UBSUM, que é ali perto do cemitério Santo Inês. E aí, vamos lá para fazer coisas triviais lá da instituição. Aí uma pessoa amiga nossa ia passando, e muita gente, né? O movimento foi muito grande lá, pessoas indo visitar os seus mortos. E a pessoa perguntou, você não vai visitar os seus mortos, não? Aí eu vi um sinalzinho assim, falei, meus mortos não estão aí não. Meus mortos estão lá. Ele falou, em Salvador? Aí eu falei, não, estão lá no mundo espiritual. Ele falou, mas os meus não, os meus tá tudo aqui, ó. Tá tudo cemitério, você entendeu? E aí, exatamente, dando esse material para os nossos alunos do Educador de Esperança, falando da imortalidade da alma, do que significa o dia de finados, porque do feriado, etc e tal. E lançamos a seguinte pergunta: onde realmente estão os nossos mortos? Em primeiro lugar, a doutrina espírita esclarece, como todas as religiões mencionam, não com tanta profundidade, mas somos acordes, nos concordamos, quando se fala que quem morre, na verdade, é o corpo físico. Aqui. Essa indumentária, essa veste temporária do espírito,
enquanto ele está encarnado. Mas quem realmente dá alma, dá vida ao corpo é o espírito. E o espírito é imortal. O espírito é eterno. O espírito não morre. E aí, coube a um dos alunos a pergunta: então, tio, esse povo todo que está indo lá para o cemitério, eles vão ver o quê? Eles vão encontrar o pai, a mãe, o irmão, o parente lá? E eu respondi bem assim: tomara que não encontre. Ué, tio, como assim? Tomara que não encontre? Sim. Porque os espíritos, quando despojam-se do corpo físico, eles vão para lugares maravilhosos no mundo espiritual. Eles vão reencontrar a plenitude da vida, da existência. E se algum espírito, por um acaso, entre aspas, ficar lá no cemitério, é um mau sinal. Uma coisa terrível aconteceu. Quem ficou preso ao túmulo é alguém que nunca estudou religião nenhuma, não entendeu que a alma é imortal, e aí pensa que é aquele corpo que viveu enquanto estava encarnado. Aí quando o corpo vai para o cemitério, quem pensa assim fica lá junto do corpo, achando que aquele é ele. Acompanha, o corpo está em putrefação, os vermes naturalmente vão corroer, ficando por último os ossos, o esqueleto, né, que demoram mais para entrarem em decomposição. E se algum espírito realmente continuar ali acreditando que ele é aquele corpo que foi despojado no túmulo, aquela cova, ele é um espírito profundamente ignorante e apegado à matéria. Não acredita em nada do que acontece além da matéria, não enxerga que a vida prossegue, e de tanto pensar que é aquele corpo, ele fica preso dentro de um processo que a gente chamaria de quê? Ideoplastia auto-hipnótica. Ô palavrinha, vai dizer o quê? Que se o espírito ele deixa o corpo físico, ele se auto-hipnotiza, achando que ele é aquele corpo, porque ele não acredita em mais nada além da vida física, acha que depois que morre não tem mais nada, que ele é aquele corpo, ele vai se auto-hipnotizar e vai criar uma ideia, vai dar forma ao pensamento e vai achar que ele é aquele corpo que está em decomposição. Muitas vezes aparecem espíritos sofredores em nossas reuniões mediúnicas de assistência espiritual. Espíritos assim em forma de esqueleto. Quando eu falei isso, eu lembro da nossa aluna, que é muito espontânea, Stephanie. Ai, tio, que medo! Eu falei: ó, Stephanie, você se prepare, você é médium. Se você continuar aqui com a gente, você vai aprender e você poderá ajudar esses espíritos. A ajudar esses espíritos a saírem dessa condição. Porque eles acham que ele é aquele corpo. Aí, um outro aluno muito curioso, José, falou assim: mas como assim, tio? Como é que o espírito ele pode achar que ele é o corpo? Se ele é um espírito, como é que ele pode achar que fica confuso achar que ele é o corpo físico? Eu falei: porque onde está o seu tesouro, está o seu coração. Foi o que Jesus falou. Então, onde está o seu pensamento, o que você acredita, a sua fé, ignorante ou elevada, não importa. Você vai ficar naquele lugar onde você se colocou com o seu pensamento. Porque o espírito tem a força na vontade do pensamento. Aí eu expliquei o seguinte, que é uma explicação natural de O Livro dos Espíritos, dentro das obras kardecianas. Que a pessoa que pensa que ela é o corpo físico é a mesma coisa que qualquer outra pessoa que pense que ela é o corpo, a roupa que ela está vestindo. E o Mário, por exemplo, toda produzida aqui, né? Eu não, essa roupa velha, eu tenho 50 anos que eu tenho essa camisa. Ela pode, assim, achar que ela é essa roupa. Aí ela vai
se maquiar, vai vestir, fala, olha como eu estou linda, tira foto, bota, né, manda para todo mundo, lá, cansou, e acha que é aquilo. Aí se ela acha que ela é aquilo, quando ela morrer, ela fica pensando que ela é aquilo, que ela é essa roupa. Mas eu pergunto para vocês, quando o Espiritismo fala assim, olha, o corpo físico, esse corpo carnal, ele é uma veste que o Espírito usa temporariamente para fazer várias experiências aqui na Terra, para aprender muitas coisas boas com as famílias, com todas as pessoas que a gente vai conviver, cada um mais complicada do que o outro. E é exatamente nessa convivência, nessa muvuca de coisas, é que a gente vai desenvolver a compreensão, o entendimento, aquelas virtudes todas que o Mara falou aqui agora. Só que o corpo físico é apenas uma roupa do espírito, que ele vai usar temporariamente. Quando a gente tira a nossa roupa e joga lá em algum lugar, a roupa fica imóvel, não fica? Claro. Quem é que dá movimento para a roupa? É a gente. E veste a roupa e dá movimento. A mesma coisa é o corpo físico, esse corpo carnal para o espírito. Assim que o espírito não pode mais usar essa roupa, que pode ficar no máximo 100 anos aqui na Terra, então quase o máximo que alguém pode ficar usando o corpo físico com uma roupa do espírito. Quando esse corpo ele se estraga, porque ele vai se estragando a cada dia, desde que nasce ele começa a se estragar, porque ninguém pode ficar aqui para sempre. É como qualquer roupa que você compra, mesmo que você comprar na loja de Saad, eu compro roupa lá também, aqui essa calça eu comprei lá, ela vai durar um certo tempo, mas com o uso, e ela vai acabar se esgarriçando e vai sair. Aí eu vou ter que voltar lá para comprar outra, para repor. O corpo físico vai ser a mesma coisa, ele vai estragar e o espírito não vai poder mais usar. Quando tem uma roupa muito velha, que a gente não aguenta mais usar, você tem que jogar fora, a não ser que você vire um mendigo, vai ver esfarrapado, né? Aí você continua usando aquela roupa surrada até o máximo que você pode. Aliás, eu também tenho esse cuidado, viu gente? Eu procuro cuidar da roupa de forma que eu use o máximo de tempo possível. Eu não ando comprando roupa todo dia, não. Porque eu tenho que tentar aproveitar. A mesma coisa em relação ao corpo físico. A gente tem que cuidar bem desse corpo físico, esse templo, essa igreja do Espírito, para que ele possa durar o máximo de tempo possível. Porque quanto mais tempo a gente passar usando esse corpo, fazendo essa experiência aqui na Terra, melhor para a gente. Mas é uma roupa. Na hora que você tira a roupa, joga lá, ela não vai se movimentar porque você não está com ela. O corpo físico é a mesma coisa. Não presta mais, o espírito sai e fica lá, jogado. O padre Antônio Vieira, ele falava assim para os fiéis dele, já assim, há quase 100 anos. Ele falava assim, gente, vocês querem ver o que é a alma? Olha para o corpo de onde ela acabou de sair. Vocês já viram, né? Todo mundo já foi no enterro, né? Por que fica imóvel aquele corpo? Porque o espírito não está mais ali. Foi uma roupa que ele agora está jogando fora. Não vai mais usar. Então, é isso que o Espiritismo explica com toda clareza e simplicidade. Então, vocês acham que o espírito dos nossos parentes, do nosso filho, da nossa filha, do nosso irmão, nossa irmã, nosso pai, nossa mãe, nossos avós, vão ficar ali presos? É a mesma coisa se você pegar sua roupa, joga lá surrada no balde de roupa suja, aí você vai lá e fica lá junto da roupa. Não, essa roupa sou eu, essa roupa sou eu, essa roupa sou eu. É uma coisa completamente lógica. Aí quando esse amigo meu falou, Valfrido, você não vai lá ver seus parentes? Eu falei, não, meu filho, porque eles não estão lá. Eles não estão lá. O que eu vou fazer lá? Ele, mas minha mãe e minha irmã estão lá. Eu falei, coitado de você, viu, meu filho? Se sua mãe e seu irmão estiverem lá, é sinal que eles são espíritos assim, ó, que só acreditam na matéria. Eles estão lá grudados no corpo, já deve ter virado tudo osso, esqueleto. Foi o processo que eu falei de auto-hipnose de pensamento, de ideoplastia. Aí para a doutrina espírita, gente, é isso. Não tem que ninguém ficar indo a cemitério para dizer que seu ente querido está. Se tem uma cultura, né? A gente já acostumou com isso, porque o catolicismo ensina isso. Não é só o catolicismo também, outras religiões não ensinam isso também, não.
E aí bota essa ideia de que você tem que ir lá no dia de finados, conseguir um feriado com a aprovação dos senadores e deputados para o país inteiro, e todo mundo tem que ir. Tudo bem, até aí não tem problema nenhum você se lembrar dos seus entes queridos. Parar um dia para lembrar de quem foi seu pai, sua mãe, homenagear o pai e a mãe. Ali o meu substituto já está ali, ó. Né? Não tem problema nenhum. Mas como é que você vai fazer isso? É indo diretamente ao cemitério, acendendo vela? É assim que você vai realmente? Não é. Em qualquer lugar que você esteja, em qualquer dia do ano, em qualquer momento, basta você projetar o seu pensamento, lembrar-se do seu pai, da sua mãe, do seu filho, quem for, e transmita para eles o amor que você tem, a saudade momentânea do contato do dia a dia, que foi interrompido pelo processo natural da desencarnação, mas sempre lembrando com alegria. E, de preferência, lembrando apenas os momentos felizes. Aqueles momentos da infância, onde havia uma espontaneidade de alegria na convivência. E só lembrar de coisas boas. E não ficar amargurando, oh meu Deus, por que você me tirou meu filho, minha irmã, meu pai, minha mãe? Não façam isso. Porque todo mundo que vem para cá veste uma roupa, esse corpo, para ficar um tempo. É igual um filho que vai estudar fora, vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, para um país, para uma cidade, vai para a Vitória da Conquista, vai ficar ali um tempo estudando, mas depois você sabe que ele vai voltar. E nós todos iremos nos reencontrar, porque todo mundo vai ter que deixar esta roupa. Ninguém vai ficar aqui para sempre. Uns vão cedo, com um ano, com meses, com dias de vida, outros vão por 100 anos, mas todos nós teremos que voltar. E realmente, aquelas pessoas que verdadeiramente se amam, se respeitam, que têm sentimentos verdadeiros uns com os outros, esses espíritos não vão se separar. Vão formar a família espiritual. E quando desencarnam, se reencontram. E a gente fica, às vezes, de 70 a 300 anos, no nosso caso aqui do planeta Terra, no mundo espiritual. A maior parte do tempo a gente fica lá. Aqui é só uma passagem, uma viagem. E essa transitoriedade tem que ser observada. Nós deveremos, a partir da doutrina espírita, com toda a clareza da sua filosofia e da sua ciência pela via mediúnica, nós teremos que romper com essas informações equivocadas, que nos mantêm na ignorância em relação ao porvir, ao que vem depois da morte do corpo físico. Nós, espíritos, já existíamos antes de encarnarmos e continuaremos existindo depois da morte do corpo físico e ainda reencarnaremos muitas vezes neste mundo e em outros mundos até alcançarmos uma perfeição tal, com as virtudes conquistadas em nome do amor, que não precisaremos mais das reencarnações. É este o ciclo evolutivo. É esta a linha do progresso que o Mara nos transmitiu agora há pouco. Então vamos lutar para a gente fugir desses atavismos ancestrais, dessa cultura de pouca informação, porque agora a gente tem a ciência da doutrina espírita. Nós não podemos mais pretextar ignorância, porque tem um material vasto, concreto, confirmadíssimo, falando de onde viemos, porque estamos aqui e para onde vamos. E não deixando ninguém ficar confuso. Não confundindo o seu eu eterno, espírito criado por Deus imortal, com a roupa que veste temporariamente. Então são essas algumas das reflexões que a gente deixa aqui. E dizendo que certamente os nossos mortos estão vivendo na plenitude da liberdade possível daqueles que já se despojaram do corpo físico. Estão muito mais vivos, mais ativos. E se eu tiver que dizer uma coisa afirmativa sobre a morte, eu diria: quem realmente está morto é quem está aqui. Quem está preso ao corpo físico, que está cheio de ignorância, de limitação, não consegue perceber a realidade transcendental da existência humana.
Nós é que morremos enquanto estamos aqui, porque as nossas faculdades ficam limitadas, ficam cerceadas com uma série de fatores que a doutrina espírita nos explica muito bem. Mas quem desencarnou, quem se despojou do corpo físico, não está morto coisa nenhuma. Está muito mais vivo do que qualquer um de nós. Então, muito obrigado a todos pela respeitosa atenção.